A mensagem desta noite ela é esta. Digam assim comigo, teu reino. E nós vamos aprender sobre isso, sobre o reino de Deus. E você vai sair daqui mais edificado, mais edificada, no nome de Jesus, pelo poder do nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nos conta assim a palavra de Deus, no seu versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou ler de novo. Evangelho de Mateus 6,13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quantos creem nessa palavra de Deus? Eu vou ler novamente, pela terceira vez você vai repetir esta palavra, sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos em concordância na terra é ligado onde? No céu. Quando há discordância na terra, há discordância no céu. Mas quando há concordância na terra, há concordância lá no céu. E eu vou ler novamente, você vai repetir isto, que faz parte da oração dominical de Jesus. E ele nos ensina a fazer um pedido para Deus, e nós vamos aprender aqui o que ele quer nos revelar hoje. Vamos lá. Digam comigo. E disse Jesus: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desocupa a tua mão, você que acredita nisso aí, e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, amado Pai querido. Todo o poder das trevas, meu Deus, ele sempre será vencido no teu nome. Que a tua palavra com grande poder e autoridade, ela vá, percorra os quatro cantos desta terra e produza o resultado pelo qual o Senhor a envia. Amém, Senhor. E você quem crê, diga graças a Deus. Se assente, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Deus colocou no nosso coração hoje para poder ensinar e falar da igreja acerca do poder do reino de Deus. E essa série de mensagens que nós vamos iniciar a partir de hoje, iremos falar nos próximos domingos, é para abrir o seu entendimento, para você compreender melhor o mundo espiritual, para abrir o seu entendimento, para que você venha compreender a diferença entre o reino de Deus e o império das trevas. Quando nós falamos do reino de Deus, algumas pessoas elas pensam que a igreja e somente a igreja compõe o reino de Deus. Quando nós falamos de reino de Deus, às vezes as pessoas elas pensam assim: pastor, mas o que é o reino de Deus? Não conhecem, nem sabem o que é o reino de Deus. Então nessa introdução dessa série, o Espírito Santo de Deus ele vai usar a minha vida para ensinar você um pouco sobre o que é o reino de Deus. Amém? E uma das coisas que você tem que entender é essa. Digam assim comigo. As grandes árvores, algum dia, já foram pequenas sementes. Mais uma vez, as grandes árvores, algum dia, já foram pequenas sementes. E o reino de Deus ele é assim também. É desta maneira e nós vamos aprender. Só que antes de mais nada, você precisa compreender. Nós precisamos saber a diferença de reino e a diferença de império. Coloque aqui para mim no monitor, por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler. Porque nós aprendemos mais vendo do que ouvindo, querido. E eu quero mostrar aqui para vocês. Ajuda o pregador aí, amém ou não? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Vamos lá em cima, ó. Digam comigo, um reino é uma pequena nação, etnicamente homogênea. Deixa eu ir lendo e explicando para vocês. O que é um reino? É uma pequena nação. É uma nação etnicamente homogênea, ela se parece. Por mais variadas maneiras, de repente até de saudação, vou te dar um exemplo, porque são bíblicas. Tem igrejas que falam assim, graça e paz do Senhor. Tem igrejas que falam a paz do Senhor Jesus. Tem igrejas que vão dizer assim, paz e graça. Tem igrejas que vão dizer a paz de Deus.
são meios pelos quais nós entendemos que alguém está nos desejando a paz de quem? Do Senhor, a paz de Jesus para o nosso coração. Nós entendemos que, por mais que sejam de diferentes modos falados, o entendimento é o mesmo, porque há uma homogênea, há uma nação que etnicamente ela é homogênea, ela vai falar das mesmas coisas, amém? Elas vão se parecendo. O Brasil é um pouco diferente, querido, porque o Brasil é um povo miscigenado, tem gente de todo lado aqui, mas países, por exemplo, europeus, países de primeiro mundo, as pessoas elas têm os mesmos traços, os mesmos cor de olhos, e você olha assim para a pessoa e fala assim, eles são muito parecidos. Você vai no Peru para você ver, na Bolívia, são todos parecidos, são todos iguais, porque não houve uma grande mistura como no nosso país. Isso falando em relação aos homens. Mas quando nós falamos acerca do reino, Jesus Cristo ele anda no meio do reino porque ele veio para constituir o reino dele. Amém? Então o reino é uma pequena nação etnicamente homogênea, de mesmo idioma e religião, com um povo que tem um senso histórico e cultural em comum. Nós estamos vivendo qual século da era cristã, igreja? O 21. Amém? Diga, estamos no século 21 da era cristã. Vocês sabiam que desde o primeiro século da era cristã, quando o Espírito Santo desce lá na igreja em Atos capítulo de número 2, tudo que foi realizado lá, continua sendo realizado hoje? Por quê? Porque nós fazemos parte de um reino, ele não muda, ele vai continuar. Se Jesus voltar daqui a 100 anos, o reino vai continuar igual da mesma maneira. O reino não precisa de mudar, são as pessoas que precisam mudar para ingressar no reino. O reino não precisa de melhorias. Todas as igrejas, pode ser a igreja que for, que ela busca melhorar reino, vamos assim dizer, o reino não precisa de melhorias, não. O reino precisa de pessoas que ouçam e pratiquem o que desde o século I é ministrado e ensinado. É claro que cada um tem um jeito de pregar, de orar e de clamar, mas o reino de Deus está no nosso meio. Olha agora o que é o império. Diga comigo, já o império é um grande estado, sem muitas similaridades em sua região. Está dizendo assim que cada um faz o que quer, do jeito que quer. Eu faço do meu jeito. Não, porque você não faz desse jeito. Não, desse jeito não me agrada. Eu vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que me agrada. Então, cada lugar, um império. Os impérios, eles vão se levantando, querido. Aqui se levanta um outro império lá. Mas o reino é só um. Amém? Impérios foram levantados ao longo da história. Eu poderia aqui explorar a história com vocês. E falar de diversos impérios que surgiram ao longo da história. O último e mais famoso de todos foi o Império Romano. Um império que saiu lá de Roma, lá da Itália, e saiu vencendo, impondo. Ó, agora, a partir de agora vai ser isso. Vocês têm que fazer, senão vocês vão morrer. Reino não é imposto. Reino, você fala livremente, eu quero participar do reino. Amém? Império, continuando aqui, ó. Ponto. Sendo multirreligioso. Sabe o que as pessoas buscam nas religiões? Conforto. Se uma pessoa está sofrendo, e alguém próximo a ela, independente de qualquer religião que seja, diga a ela assim, olha, eu quero te fazer um convite, religião A, B ou C ou D, não importa. Você vai ir lá e você vai ver, você vai ter um encontro com Deus, com deuses, com deusa, com rainhas. E leva essa pessoa. Porque essa pessoa, ela precisa, um homem tem um senso de adorar algo. O homem tem um senso que ele precisa de adorar algo. E no império, as pessoas, elas colocam e estabelecem multirreligiões. Quando na verdade nós não precisamos de multirreligiões. Nós precisamos de Jesus. Amém? Diga, precisamos de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Só que o homem busca conforto na religião. Se alguém vem oferecendo, meu irmão, e aí o inimigo, ele é muito sagaz, muito esperto, ele vem, querido, e coloca melzinho na chupeta, vamos assim dizer.
e vai convencendo as pessoas. E elas vão ficando, porque o inimigo precisa estabelecer o império dele. Multiétnico. O que é isso, multiétnico? Cada um defendendo as suas tribos. Eu sou desse jeito, eu sou daquele jeito. Põe no teu coração. Desde que o mundo é mundo, as pessoas andam em tribos. Você sabia disso? Desde que o mundo é mundo. O roqueiro anda com o roqueiro, o que gosta do forró vai andar com quem gosta do forró, o sertanejo vai andar com quem gosta do sertanejo, e o povo de Deus? O povo de Deus, ele vai se unir com o povo de Deus. Mas nesse conceito de império, isso não acontece. Quantas vezes já não ouvimos, por exemplo, sei lá, no passado, punks e skinheads matar pessoas, porque não eram punks, porque não eram skinheads, porque não eram roqueiros, e matar pessoas simplesmente porque ela tem um semblante nordestino, e essas pessoas matarem. É só você ler história. É isso. Cada localidade tem suas culturas e até idiomas diferentes. Isso é um império. Digam comigo assim: as grandes árvores, um dia, já foram pequenas sementes. Agora eu quero ensinar para vocês. Deus tem um reino. Satanás tem um império. É o que Jesus está dizendo para nós em Mateus 6,13. Coloca de novo aqui para mim, por favor, no monitor, para os irmãos acompanharem. Mateus 6, versículo 13. Quem está dizendo a oração do Pai Nosso aqui? Olha o que ele vai falar para nós no versículo 13. Jesus Cristo. E não nos deixe cair em tentação. Mas, por que Jesus está dizendo isso? Porque o mal existe, querido. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus, ele está abrindo os nossos olhos, os olhos do nosso coração, e dizendo aqui, ó, lá fora tem um império, nós estamos aí, nós vamos cuidar dessa alma que Deus mandou. Vocês vão ver ele firme na casa de Deus. No nome de Jesus Cristo, hoje foi só um embate. Mas o Senhor nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu. Nunca. Viu, Rodrigo? O Senhor nunca perdeu uma batalha, querido. Ele nunca vai perder uma batalha. Porque Deus tem um reino. Diga assim: Deus tem um reino. Satanás tem um império. Jesus, ele vai identificar esse império do mal. Lá fora tem um império do mal. No império, Satanás, como um imperador, vamos assim dizer, ele faz as pessoas, os súditos deste império, trabalhar para quem? Para ele. E Satanás, ele espalha demônios por todos os lados. Esses demônios vão construindo o império de Satanás na terra. Coloca demônio aqui, coloca demônio acolá, principado e potestade aqui, principado e potestade lá. E aí cada região é dominada pelo império. Tem regiões que vai ter o problema de sexualidade, outras religiões vai ter problemas de idolatria, outras regiões vai ter problema com drogas, outras regiões vai ter problema com tráficos, num índice maior do que outras. Por quê? Porque Satanás, ele tem um quê? Um império. Mas tem glória a Deus aí na sua boca? Mas o nosso Deus tem um reino. E Jesus vai dizer aqui, ó, livra-nos do mal, Senhor. Aí ele não está fazendo uma pergunta aqui na regra de gramática de língua portuguesa, esse porquê está junto. Jesus está respondendo assim, ó, por quê? Teu é o reino, Senhor. Satanás, ele pode estabelecer o império que for, mas quando o reino entra, querido, ele sobressai ao império das trevas. E é isso que o Senhor quer que você compreenda nesta noite de domingo, no nome do Senhor Jesus Cristo. O império existe, o reino existe, e o Senhor te chamou para fazer parte do reino. Abra sua Bíblia Sagrada em Colossenses, capítulo de número 1. Deixa Mateus 6 marcado aí. Colossenses, capítulo de número 1. Precisamos entender as diferenças entre reino e império. Os irmãos estão entendendo? No reino, existe um rei. No império, existe um imperador. No reino que existe um rei, e no nosso caso, o Senhor Jesus. Ele vai sempre trabalhar, querido, para que você participe de um reino abençoado. No império, eu vou ler com vocês antes de me aprofundar nisso aqui. Colossenses, capítulo de número 1. Diz assim, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Vocês acharam? Versículo 13, diz assim, ó. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Coloque aqui na versão Almeida Revista Atualizada para mim aqui. Olha que lindo. Enquanto ela está preparando aí, você vai ter a oportunidade de preparar o seu glória a Deus. Vamos juntos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Mais uma vez, Ele nos libertou do império das trevas. Você pode se colocar de pé e dizer de pé isso para o Senhor. Erga a sua mão direita aos céus e diga: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Eu posso fazer algumas perguntas? Jesus liberta o drogado, Jesus liberta o alcoólatra, Jesus liberta a pessoa em qualquer circunstância. Ele liberta, porque o rei tem mais poder que o imperador, querido. Põe dentro do teu coração: eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a situação de dificuldade que você está atravessando, mas em nome do Senhor Jesus, essa palavra hoje você vai liberar sobre a tua casa. Erga a sua mão direita aos céus e diga: Jesus, Ele nos libertou do império das trevas. Agora pensa nessa pessoa que precisa desta libertação e você vai liberar esta palavra sobre ela. Diga: Jesus te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Aplauda mesmo aí a Ele! Oh, glória! Glória! Pode se assentar, querido. Sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia Ele te libertou. Sabe o que eu costumo dizer na igreja? Nós na igreja conhecemos o rosto das pessoas, mas na sua grande maioria das vezes nós não conhecemos a história das pessoas. Mas o nosso Deus conhece a sua história. Quando você, querido, é transportado e liberto do império para o reino, e você dá 5 minutos, Deus vai dar essa oportunidade qualquer dia para nós, porque graças a Deus as coisas vão retomando, o povo vacinado e mais confiante em Deus, acima de tudo, óbvio. Quando Deus Ele permitir de nós confraternizarmos em qualquer circunstância aqui na igreja, e você se assentar com uma pessoa e conhecer um pouco da história dela, e ela começar a falar assim para você do que as coisas que ela fazia, você vai fazer assim, ó. Não, você não tem cara de que fazia isso, não. Você? Não. Essa pessoa, você vê ela bonita, cheia da graça de Deus, porque o rei tem mais poder que o imperador. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Diga: Deus tem um reino, Satanás tem um império. Mas quem tem mais poder? O rei, queridos. Deus, está certo. Ele tem mais poder. O Senhor tem mais poder. Então, se você está precisando de uma obra de libertação, dobre o seu joelho, pega esse versículo de Colossenses 1,13 e fala: Senhor, está escrito aqui, Deus, de que o Senhor me libertou do império das trevas e me trouxe para o teu reino. Amém? Os irmãos estão conseguindo agora abrir o seu entendimento entre a diferença do reino e do império? Que quando você falar com Deus, nós fazemos parte do quê? De um reino. Mateus 6,13. Jesus vai dizer: existe um império, livra-nos do mal, Senhor. Livra a gente das tentações, porque é isso que o império faz. Todo dia, ou não? Todo santo dia, meu irmão. O império vai trabalhar para poder recrutar novos súditos, mas todo santo dia ele liberta do império das trevas. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. O império vai recrutando e todo santo dia o rei vai falando: vem para cá, vem para cá, vem para cá. Glória a Deus por isso. Depois que você entende a diferença de que Deus tem um reino, que o inimigo ele tem um império, nós temos que tomar uma postura de decisão.
Ou permanecemos no império, ou queremos ingressar no reino. Essa escolha não é de Deus, queridos. Essa escolha é sua. Essa escolha é minha. Deus jamais vai colocar uma arma na minha cabeça ou na sua. E vai dizer assim, ó, ou você vem ou você vem. Deus não faz isso. Eu entendo que em processo de conversões, aí é outra história. Eu, para poder me converter no nível em que eu me converti, porque quando eu me converti para Jesus, eu me converti mesmo, irmão. Me converti de verdade mesmo, sabe? Eu precisei passar por uma cirurgia, parar num hospital. E Deus me mostrar o poder dele lá, para eu me converter. Porque senão provavelmente eu seria um crente muito meia boca. E Deus já sabia da obra que ele tinha na minha vida. Então ele falou, não, esse aí não, esse eu vou fazer se converter mesmo, vou fazer passar por um valinho, por um vale, mas ele vai se converter mesmo. Deus ele fez comigo, foi assim. Com vocês, de repente também. Ou com uns, glória a Deus, que não precisou a tanto. Amém ou não? Mas ele não colocou uma arma na minha cabeça dizendo, ei, sai do império e vem para o reino. Eu tive que escolher. E sabe qual foi como que eu tive que escolher? Minha esposa, dá um glória a Deus aí, pastora Dalileia. Ela me evangelizava, meu irmão. Ela falava do amor de Deus para mim. Ela falava assim, vamos para a igreja, Jesus tem um plano maravilhoso com a sua vida. Só que o império fazia isso comigo, querido. Não, você não vai não. Porque o diabo não quer perder guerreiros. Você já ouviu isso? Muitas vezes, e eu vou só lembrar você. As pessoas que dão mais trabalho no mundo, quando se convertem, se transformam nos maiores homens de Deus. Os piores, quando se converte para o reino, são os que mais fazem estrago no império depois. Isso é um mistério de Deus, irmão. Isso não quer dizer que Deus ele não usa pessoas de boa índole, os bonzinhos. Ele usa todo mundo. Mas nós vemos isso. Nós vemos no cenário nacional homens de Deus que outra hora não eram, estavam no império e que aprontavam todas e se converteram e fazem estragos no império. O Senhor faz eles ganharem muitas almas. Só que a escolha é sua. Diga assim, Deus tem um reino, Satanás tem um império, mas a decisão de onde eu quero estar é minha, ela é pessoal, ela é sua. Quando Deus ele me fez passar por esse vale de conversão mesmo, no hospital, eu comecei a frequentar a igreja e ter sede. O que me fez mesmo tomar uma decisão foi que um dia eu cheguei na minha casa, orava com uma outra pessoa, dividíamos despesas, um rapaz que nós trabalhávamos no mesmo lugar. Quando não tinha energia na minha casa, porque a energia vivia mais cortada do que ligada. E um dia eu cheguei lá e coloquei o dedo no interruptor, querido, e não tinha energia. E eu ouvi uma voz de um dos enviados do império, rindo de mim, rindo, um demônio rindo. Aquele dia era inverno, era uma noite de inverno. Eu chorando, entrei num banheiro da minha casa, tomei um banho frio e tomei minha decisão. Porque o Senhor já tinha me resgatado do império das trevas. Faltava eu acreditar nisso. Amém, os irmãos? Quem compreende, diga glória a Deus. Faltava eu acreditar nisso. Porque Ele já tinha feito a obra foi feita lá na cruz por você. Basta você acreditar hoje, Ele vai mudar essa história, Ele vai libertar a sua casa. Basta você acreditar. É por isso que o diabo coloca as garrinhas dele de fora, meu irmão. Mas o rei é maior que o imperador. Diga, o rei tem mais poder que o imperador. Ele tem, irmão. Tomei meu banho frio, chorando. E eu dizia naquele dia para Deus, hoje ninguém me chama para ir para a igreja. Hoje sou eu. Hoje não é a Dalileia que estava me chamando para ir para a igreja, não eram as pessoas que Deus colocava no meu caminho para ir para a igreja. Eu falei para Deus, hoje sou eu, Deus. Hoje sou eu quem estou indo. Hoje sou eu quem quero ir, Senhor. Hoje sou eu quem vou. Hoje eu vou para mudar minha vida. Eu tenho ouvido aquele homem falar, olha como que eu dizia do pastor. Eu tenho ouvido aquele homem falar lá naquele altar lá. E eu acredito, a partir de hoje eu vou acreditar em todas as palavras que vai sair daquele altar, Senhor. Porque aquele homem não pode falar o que ele fala se não for pelo teu poder, Senhor. E eu vou lá. E eu tenho certeza que a minha história vai mudar. E naquele dia, esta palavra de Colossenses 1,13 se cumpriu na minha vida, querido. Porque você largar o pecado não é fácil, porque o imperador tem suas forças, irmão.
O imperador tem suas forças, mas o rei ele dá ordens, queridos. Ele dá ordem a anjos. Ele dá ordem ao Espírito, e o Espírito faz a obra. Toma hoje a sua decisão e fala assim: não, eu não fico mais no império. Eu quero viver no reino. Amém? No reino. Abra em Lucas 13 a sua Bíblia Sagrada. Agora que você entendeu um pouco a diferença entre o reino e o império, a pergunta que não quer calar é esta: como entrar no reino de Deus? Como fazer parte do reino de Deus? Porque para entrar no império do inimigo é fácil, irmãos, ele nos seduz. Ele não faz muita força, no império não tem muita força, irmão. No império ele vem, sapatinho de algodão, irmão. Engana as pessoas. Satanás, o enganador. Diabo significa acusador. Satanás, ele engana. Ele engana um jovem numa noite, hoje é domingo. Ele engana um jovem numa noite, não sei se aqui em Itapecerica, ou em qualquer lugar de Innon Point, oferecendo uma droga para ele, dizendo que a vida dele vai melhorar, irmão. Isso aqui você vai ter tranquilidade, vai nessa. Quando ele leva até uma rave, um jovem, eles ficam lá sexta, sábado, domingo, se prostituindo, se drogando, em orgias. Mas depois na segunda-feira eles estão vazios. Porque é isso que o império faz. O império é assim, irmãos. O império recruta, mas nada permanece com os recrutados. Tudo vai parar na mão do diabo, na mão do imperador. Mas Jesus não faz assim. Amém? Digam assim comigo: como fazer parte do reino de Deus? Vamos, Lucas capítulo de número 13. Evangelho de Lucas 13. Glória a Deus. Versículo de número 18. Repetem comigo. Então Jesus perguntou: com que parece o reino de Deus? Só que essa pergunta aqui, ela foi retórica. Jesus, ele está falando com pessoas, perguntando, não que ele queria ouvir a resposta de ninguém, ele mesmo iria responder. E ele vai dizer assim: com que o compararei? Versículo 19. Repetem comigo. É como um grão de mostarda, que o homem semeou em sua horta. E ele cresceu, e se tornou uma árvore. E as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Quantos já ouviram aqui a parábola da figueira? Quantos também aqui já ouviram a parábola da fé do tamanho de um grão de mostarda? Quando Jesus fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e falar para o monte: lança-te ao mar, assim será feito. Quantos já ouviram? A semente de um grão de mostarda, 1,5 milímetro aproximadamente, você quase que não enxerga. Mas Jesus está dizendo: com quem que eu vou comparar o reino? Eu vou comparar o reino como um grão de mostarda. Eu estou falando aqui, daqui a pouco nós vamos concluir a mensagem. De repente você não consegue absorver toda a mensagem, mas um pouquinho da mensagem eu tenho certeza que você guarda. Tenho certeza disso. Tenho certeza que uma palavra ou outra, igual uma flecha no seu coração vai. Você guarda um pouquinho. E olha o que Jesus está falando. O reino de Deus é igual um grãozinho de mostarda pequenininho que entra no nosso coração. E aí quando esse grão de mostarda entra no teu coração, sabe o que começa a fazer? Jesus está dizendo, ele cresce e vira o quê? Uma árvore. Estou olhando para vocês hoje aqui. Isso já é resultado desse grão de mostarda que um dia cresceu na sua vida. Que você foi ouvindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e esse grão germinou e virou uma árvore. O entendimento desta parábola do grão de mostarda é este: é a aparência exterior do reino. Meu irmão, eu não nasci cristão, não. As minhas fotografias, acho que eu tenho umas 2 de bebê em casa, né? 2. Que eu tive que recortar. Uma criança linda, pensa numa criança linda. Recortar assim, ó.
Porque todas as minhas fotos de criança, da idade das minhas filhas pequenas, tudo dentro do terreiro. Todas. Todas. Todas elas. E eu disse que quando eu me converti mesmo, irmão. O pastor da igreja falou, vamos levar para o monte, nós vamos queimar tudo, você vai quebrar toda a aliança do passado e ser quebrada. Eu, amém. Aí teve uma que estava com a minha mãe, me consagrando num terreiro. Perguntei para o pastor, posso ficar com essa lembrança aqui da minha mãe? Ele falou, irmão, faz o seguinte, recorta aí, o resto a gente desfaz, mas guarda a lembrança dessa fotografia da sua mãe aí. E eu tenho até hoje em casa lá. Estou te dizendo isso por quê? Porque um dia a semente foi caindo no meu coração, igual um grãozinho de mostarda. Um domingo o pastor pregava e eu guardava um pouco. Na outra semana, na quarta, na sexta, enfim, nos dias que eu ia para o culto, a palavra vinha e eu guardava um pouco. E aí virou uma árvore. Esta árvore, ela, diga assim, a semente germinou e se transformou numa árvore que cresceu. E as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Você quer andar com pessoas boas ou pessoas ruins? Boas. Você quer andar com pessoas que vão te levar para frente ou atrasar a sua vida? Para frente. Quando a semente ela germina e os ramos eles começam a crescer, meu irmão, a palavra de Deus está dizendo que aves, pessoas, farão ninhos nos nossos ramos, olharão para você dizendo assim, olha a vida deste homem, olha a vida desta mulher, olha como que essa pessoa era e olha como ela é hoje, olha a vida que essa pessoa tinha no passado, mas olha a vida que ela possui hoje. É o reino exterior, queridos, é o reino que todo mundo consegue enxergar, amém? É as pessoas olhar, pastor, na minha casa lá o pau quebrava, todo sábado, domingo era pau, e agora é louvor, agora é bênção, agora é paz, agora é alegria, isso é o reino exterior na tua casa. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Jesus ele vai dar uma outra informação aqui para nós. Essa mesma parábola, são 7 em Lucas 13, quantas são? Dentre essas 7, 3 delas, e essas 2 que eu estou lendo com vocês, Jesus se dirigiu para um grupo especial. Jesus dirigiu para os seus discípulos particular, os 12 que andavam com ele. E vocês venham aqui, sentem aí que eu quero ensinar vocês sobre o reino. O reino dos céus, Jesus ensinando para os 12. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Os 12, olhando igual você está olhando para mim, eles estavam olhando para Jesus. Olhando assim, ó. Aí Jesus falando assim para eles, olha, eu vou plantar uma semente pequenininha dentro do coração de vocês, mas vai virar uma árvore grande. Olha o evangelho no mundo hoje, igreja. Olha o evangelho no planeta hoje. São 20 horas e 15 minutos. Olha o evangelho no nosso município, que outrora tão idólatra. Eu sei que tem pessoas que precisam de conversão. Mas olha o evangelho, olha o poder de Deus, olha a glória de Deus. É isso que o Senhor quer que você compreenda. Jesus vai falar para os discípulos como Ele está falando para você. E Ele vai falar de uma outra parábola, a do fermento. Eu quero ler com vocês. Versículo de número 20. Mais uma vez Ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Fermento, somente nessa aplicação aqui, essa de Jesus de Lucas capítulo 13, não é a mesma aplicação de Coríntios, que quando você faz uma regra hermenêutica de um texto, o que é hermenêutica? É a ciência de interpretar a Bíblia, teologia. Existe regras de interpretação, amém? Existe. As pessoas têm que aprender. Antes de ensinar, a pessoa tem que sentar para aprender. Amém? Diga, antes de ensinar, a pessoa senta para aprender. Depois ela se levanta para ela poder ensinar. Isso para qualquer coisa, irmãos. Na vida. Para qualquer coisa na vida. Essa regra me faz entender que aqui em Lucas 13, esse fermento que Jesus está aplicando nesta parábola é o seguinte. Uma mulher, na sua Bíblia Sagrada, e muitas Bíblias diz que eram 3 medidas de farinha. Isso tem uma aplicação, não vou entrar nesse mérito hoje com vocês, para a mensagem não ir para um outro lado.
3 medidas de farinha eram equivalentes a 39 litros de água. Imagine um galão de 20 litros e meio. Essa mulher pegar um recipiente no tamanho disso, encher de farinha. Aí ela pega fermento e mistura. Vai misturar o fermento e a farinha. Vai dar para ver o fermento misturado junto com a farinha? Mas a gente sabe que está lá. E o que vai acontecer? Qual que vai ser o processo natural do fermento? Ele vai fermentar aquela massa. E o que vai acontecer com ela? Só que as pessoas que estão do lado de fora, elas não enxergam nada exteriormente que faça aquela massa crescer. Mas elas entendem que foi colocado algo dentro dela. Diga, foi colocado algo dentro. Então hoje, nós iremos pegar um pouquinho de fermento de Jesus, misturar com um pouquinho desses grãos de mostarda, para que nós venhamos ter crescimento exterior e crescimento interior. A parábola do fermento, Jesus ele vai dizer assim: ninguém vê, mas sabe que ali dentro tem algo que faz um processo acontecer que interiormente, de dentro para fora. Amém? Eu quero que você profetize sobre este lugar. Erga sua mão direita aos céus. Digam assim comigo: esta árvore vai crescer. Os pássaros virão e farão ninho nos seus ramos. Diga: Sião vai crescer. Em nome de Jesus. Nós vamos nessa unção porque você faz parte desse reino. Nós não estamos aqui pregando império, irmãos. Nós não queremos império, nós queremos reino. Nós queremos o reino de Deus, nós queremos estabelecer o reino de Deus. Nós queremos que as pessoas saiam de todos os lugares da nossa cidade e entrem na igreja, venham cultuar e venham congregar e venham dizer: não, aqui é reino do Senhor. As pessoas colocar o pé dizendo assim: não, a igreja de Cristo é reino, é isso que nós vamos buscar no nome de Jesus. Mas que para isso acontecer tem que ter dentro da tua vida os grãos de mostarda que vai fazer você crescer exteriormente, e dentro de você esse fermento aqui de Lucas capítulo de número 13, que vai fazer você crescer internamente, com princípios cristãos. Se você tiver internamente princípios cristãos, você vai crescer, querido. Você vai crescer. Você vai ser uma pessoa boa. Estava hoje de manhã conversando com um grupo de irmãos aqui da igreja. Estávamos falando sobre ajudar o próximo. E a gente procura ajudar as pessoas. E uma irmã disse que ela estava na fila do supermercado. E entrou uma senhora pedindo ajuda, dizendo assim: compra um Danone para o meu filho. E as pessoas: não tenho não. E passando. Essa irmã olhou assim: quer ver que essa pessoa vai vir em mim? E não foi outra. Chegou próximo a ela: você não pode me ajudar a comprar um Danone para minha filha? Essa irmã olhou e falou: tá bom. A moça foi lá, pegou um Danone. Enquanto essa moça saiu para ir buscar um Danone, as pessoas que estavam na fila disseram assim para essa irmã da igreja: mas por que você está fazendo isso por ela? Às vezes a gente vê ela aí na frente aí pedindo sempre. Aí essa irmã disse assim: se eu ajudar quem só eu quero, isso é justiça própria. Mas se eu ajudar as pessoas sem olhar para elas, isso é amor. Eu estou fazendo por amor, não estou fazendo porque ela é justa, não estou fazendo porque ela merece ou não merece. Eu estou fazendo por amar meu Deus, por amar Jesus. Sabe o que é isso? Isso é o fermento dentro da pessoa. Esse de Lucas 13, não confunda de Coríntios. Porque em Coríntios Paulo vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa em relação a fofocas. Mas aqui em Lucas 13, Jesus está dizendo sobre um crescimento interior. Jesus está dizendo assim: se tiver a fermentação do reino, você vai crescer interiormente, querido. Você vai querer fazer a diferença na vida das pessoas. Você vai querer servir Jesus, você vai ter vontade para louvar, você vai ter vontade para ouvir a mensagem, você vai ter vontade para fazer alguma coisa para Deus. Você vai ter, porque o reino cresce interiormente. Amém?